Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs do Senhor, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos meditar na santa palavra de nosso Deus, cantar louvores ao seu santo nome e também agradecer por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós nesse momento e que queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Amados do Senhor, para iniciarmos esse nosso momento de culto, eu convido a cantarmos um hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Chegar então o momento em que gostaria de convidar a cada um de vocês a ouvir a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 ao 44. Marcos 6, 30 a 44. Eu gostaria então de convidar nesse momento o nosso irmão Anderson para que realize a leitura para nós.
E Jesus alimenta a multidão. Marcos 6, 30 a 44. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos a comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Amado Senhor, convido nesse momento a cantarmos mais um hino. Nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica. Nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus, a pregar teu evangelho e viver a eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor.
amados irmãos e irmãs. Acredito que vocês devem lembrar que 2 semanas atrás, o final do evangelho daquele domingo que foi lido relatava que Jesus tinha enviado os seus discípulos de 2 em 2 às cidades vizinhas de Nazaré, interior da Galileia, para que eles anunciassem para as cidades vizinhas o perdão dos pecados, expulsasse demônios e curasse os enfermos. Bem, o evangelho de hoje é a exata continuação do evangelho de 2 semanas atrás. Vemos agora os discípulos, retornando a Jesus e contando a ele todas as suas histórias, tudo o que eles haviam feito e ensinado em cada cidade. E o evangelista Marcos ainda destaca que havia tanta gente junto com eles que nem Jesus e nem mesmo os discípulos tinham tempo para comer. Jesus, percebendo que seus discípulos estavam muito cansados, estavam muito exaustos por conta de todo o trabalho que eles haviam feito, tanto nas cidades vizinhas como ali, quando chegaram perto de Jesus, Jesus, percebendo, os chamou para irem a um lugar deserto, para que eles pudessem então descansar um pouco. Então, eles foram de barco para um lugar deserto e isolado. Porém, a pausa não durou muito tempo. As multidões rapidamente perceberam para onde eles estavam indo e foram correndo atrás deles pela margem do mar de Galileia para até chegar em Jesus. E então, quando Jesus e os discípulos chegam no local do qual eles iriam descer do barco, eles mais uma vez são surpreendidos por muita gente os esperando. Eles se veem no meio do povo novamente, mesmo eles estando, digamos, no meio do nada. O Evangelho então destaca que quando Jesus viu toda aquela multidão, ele teve compaixão de todos ali. Um sentimento que vinha das profundezas de seu interior. O termo usado, que a Bíblia traduz como compaixão, na linguagem antiga como pena, na linguagem atual, é algo que quer dizer aquele sentimento que vem de dentro de nós, que vem dos intestinos para fora, lá do interior nosso. Isso foi o que Jesus sentiu, uma compaixão que vinha lá de dentro do seu ser pelo aquele povo. E ele, como o bom pastor, ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor, desamparadas e perdidas. Por isso, Jesus começa a cuidar de suas almas com seus ensinamentos. Porém, é interessante que todos que estavam ali, eles estavam tão concentrados nos ensinamentos de Cristo, tão concentrados no que Jesus dizia, que eles se esqueceram que eles estavam no meio do nada. Ou seja, eles não tinham o que comer ali, não havia nada em volta para que pudessem se alimentar. E os discípulos, por outro lado, eles estavam cientes do que estava acontecendo. Eles perceberam esse detalhe que o povo esqueceu, de que todos ali precisavam se alimentar. Por isso, é que os discípulos, então, chegam perto de Jesus e sugerem ao mestre que mande o povo ir aos povoados e sítios mais perto dali para que eles pudessem se alimentar. Até porque eles e Jesus apenas carregavam o que cabia em suas cestas, aquelas cestas de mão, que, para vocês saberem, as cestas naquele tempo é mais ou menos do mesmo tamanho de uma cesta tradicional de piquenique. Então, por isso, cada discípulo carregava, digamos, 1, 2 cestas no máximo, e o que cabia lá dentro é o que eles tinham para comer, para beber. Portanto, mesmo que eles tivessem dinheiro suficiente para comprar os alimentos, ainda assim seria praticamente impossível eles irem até a cidade vizinha e pegar toda aquela comida e levar toda para o povo. Eles não tinham como carregar tanto alimento assim, seja nas mãos ou seja nas cestas que eles tinham à disposição. E agora que vem algo muito interessante. Jesus meio que parece que testa seus discípulos agora, dizendo para eles: ok, deem vocês mesmos a comida a eles. Lembrando, irmãos, que eles tinham acabado de retornar de uma missão que foi dada por Jesus, onde eles iam nas cidades vizinhas, curavam os enfermos e exorcizavam demônios.
Provavelmente a resposta mais correta, podemos dizer assim, seria algo como: ok, Senhor, o que você quer que façamos? Talvez essa resposta seria mais correta por causa de todo o contexto vivenciado nas cidades. Mas em vez disso, os discípulos começam a explicar que era impossível alimentar toda aquela gente. Para vocês terem uma noção mais ou menos, o texto nos fala que eles calculam cerca de 200 moedas de prata para alimentar o povo. Uma moeda de prata, meus queridos, equivale, naquele tempo, equivale a um dia inteiro de trabalho. Logo, então, 200 moedas de prata equivalem a 200 dias de trabalho. Ou seja, para alimentar todo aquele povo lá, eles tinham que trabalhar 200 dias completos para conseguirem esse dinheiro, para ver quanto dinheiro era. Então, Jesus mostra que para Deus não existe o impossível. Ele pega o único alimento que eles tinham, que era 5 pães e 2 peixes. Ele os pega, dá graças a Deus e fala para eles distribuírem aquilo ao povo. E quando a refeição acaba, quando a refeição acaba, apenas as sobras que tinham eram muito mais do que a quantidade de comida que eles tinham no início. Ou seja, se antes era 5 pães e 2 peixes, agora tem muito mais que isso. Sendo que isso já é sobras, porque o povo todo já havia se alimentado, o povo todo já estava satisfeito. Amados irmãos, esse milagre de Jesus faz muito mais do que apenas nos mostrar o poder de Deus. Ele também nos dá e reflete a imagem da Santa Igreja Cristã. Sim, da Igreja Cristã. Cristo não se aproximou de cada pessoa e entregou a cada um o seu, sanduíche de peixe. Em vez disso, ele deu a comida para os seus discípulos, para que os discípulos dessem ao povo. Irmãos, é assim que o nosso Senhor faz as coisas. Ele faz o milagre e depois distribui os seus dons e bênçãos por meio dos seus discípulos. Tanto que essa alimentação de 5.000, como a de 4.000 que vai acontecer mais para frente no texto, fornece uma imagem muito clara da Igreja de Jesus Cristo, na qual os seus dons milagrosos eles são dados por meio dos seus ministros e pastores a todas as pessoas. Jesus realizou o milagre da salvação, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando. Seus apóstolos, eles são enviados ao mundo para pregar essas boas novas. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão, tornando sobre si, milagrosamente, os nossos pecados e a nossa culpa. Os seus pregadores, batizam para entregar essa justiça a todos nós, a justiça de Cristo. Jesus Cristo, de forma milagrosa, enfrentou um veredito de culpado por nossos pecados. Seus ministros entregam esse veredito de inocente a você. Jesus se ofereceu na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seus pastores, eles distribuem essa mesma carne e sangue do Cordeiro de Deus para nós comermos e bebermos. Em outras palavras, meus irmãos, que Cristo faz o trabalho e os seus discípulos distribuem os presentes de Jesus para todo o povo. Queridos irmãos, infelizmente, muitas pessoas se esquecem disso. Sim, muitos esquecem disso. Muitos esquecem o verdadeiro motivo de ir à igreja e estar em contato com a palavra e com os sacramentos, encontrar Jesus Cristo e receber os seus maravilhosos dons e dádivas e bênçãos. É triste quando pensamos que muitos vão à igreja e estão em contato com a palavra só por causa que quer agradar o pai ou a mãe, ou por ser um velho hábito ou uma tradição da família ir. Às vezes, meu avô construiu essa igreja, então eu estou indo porque minha família tem uma relação íntima com essa igreja, só por causa disso. É triste saber dessas histórias e é triste ver isso acontecer entre o povo de Deus. Muitos esquecem que todos nós somos, na realidade, hóspedes de Deus. Sim, nós somos hóspedes e que Ele deseja
profundamente nos servir. Tanto que, tradicionalmente, se nós fôssemos olhar, o que hoje nós chamamos de culto, antes era chamado de serviço divino. Justamente porque é o serviço de Deus para nós. Sim, no culto é Deus que nos serve, com a palavra, com as bênçãos, com a ceia, enfim, com tudo. E talvez um detalhe que seja interessante sobre isso é que Judas estava entre os discípulos. Judas estava entre os 12 ainda. E ele também entregou a refeição à multidão. Mas você acha, meu querido irmão e irmã, que o peixe e o pão que Judas distribuiu talvez eram menos saudáveis do que os outros discípulos? É claro que não. Claro que não. O peixe e o pão foram um presente de Deus para as pessoas daquele local. Judas era apenas o garçom. Só isso. Assim como todos os outros 11 discípulos eram apenas os garçons. A comida veio de Jesus Cristo. Destaco isso, irmãos, porque durante a Reforma Protestante, quando Lutero ainda estava vivo, alguns leigos descobriram que seus antigos sacerdotes haviam, digamos, sido corruptos enquanto estavam ministrando. E por isso, eles estavam muito preocupados, pensando que tudo que o padre fez, então, por ele ser corrupto, tudo que ele fez era inválido. Não, se ele fez errado, então tudo que ele faz é inválido. A ceia é inválida, o perdão é inválido, o batismo é inválido, o culto é inválido. Eles estavam com esse pensamento justamente porque pensavam que o padre era corrupto. Sabendo disso, Lutero escreveu o seguinte. Isso está lá no Catecismo Maior. É fácil responder a todos os tipos de perguntas sobre as quais as pessoas estão preocupadas no momento, como esta. Pode até mesmo um sacerdote mal servir e administrar o sacramento? Pois assim, concluímos e dizemos, mesmo que um impostor tome ou distribua o sacramento, a pessoa ainda recebe o verdadeiro sacramento, isto é, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, tão verdadeiramente quanto uma pessoa que o recebe ou administra de maneira mais digna. Pois o sacramento, irmãos, não se baseia na santidade das pessoas, mas na palavra de Deus. Assim como nenhum santo na terra, nenhum anjo no céu pode fazer do pão e do vinho o corpo e o sangue de Cristo, assim também ninguém pode mudá-lo ou alterá-lo, mesmo que seja mal utilizado. Aí Lutero conclui dizendo, a palavra pela qual se tornou um sacramento foi instituído, não se torna falsa por causa da pessoa ou de sua descrença. Pois Cristo não diz, se você crer ou se você for digno, receba meu corpo e meu sangue. Não, ele diz, tome, coma e beba, este é o meu corpo e sangue. Isso é como dizer, não importa se você é digno ou indigno, você tem aqui o corpo e o sangue de Jesus Cristo, em virtude dessas palavras que são adicionadas ao pão e o vinho. Assim, meus amados irmãos e irmãs, vemos e concluímos que o pastor, o ministro, é apenas o garçom. Sim, apenas um garçom. É Cristo quem prepara a refeição. É Jesus que foi batizado no Jordão e tornou a água sagrada quando administrada com a sua palavra de acordo com o seu mandamento. Foi Cristo quem conquistou o perdão para nós e entrega as palavras de perdão ao pastor, ao ministro, para dar a você. Foi Jesus quem deu os seus ensinamentos aos profetas e aos apóstolos, para que hoje os pastores pudessem dar elas a você. Foi Cristo quem entregou seu corpo na cruz por você e administra esse mesmo corpo a você pela boca. Assim como o pastor lhe dá o pão no sacramento. É Jesus quem derramou o seu sangue na cruz pelo perdão dos seus pecados e administra esse mesmo sangue a você pela sua boca, assim como o pastor lhe dá o vinho no sacramento. Pensem nisso, meus queridos. Deus na carne,
seu batismo em você, sua absolvição e pregação aos seus ouvidos e seu verdadeiro corpo e sangue em sua boca. Tudo isso são seus dons e bênçãos para você. Portanto, aquele que governa céus e terra e tudo mais que existe no universo o ama. Sim, ele te ama e deseja prestar o seu serviço divino a você. Ele quer dar a você os seus dons de perdão, vida e salvação que ele próprio conquistou na cruz por amor a você. Ele abriu o céu com a sua ressurreição. Ele prometeu a sua presença com você em sua ascensão. Ele dá todas essas coisas, assim como deu o pão e o peixe para as multidões no meio do nada. Ele envia servos para trazer a cada um de vocês o seu serviço divino, a sua bênção divina, o seu perdão divino e a sua salvação divina. Por isso, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina com Deus Pai e com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse momento eu gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Chegado então o momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos e conversarmos com Deus em oração. Querido e gracioso Deus, te agradecemos imensamente pela promessa que teu Filho nos entregou de que sempre estarás conosco, dia após dia de nossa vida, nos ajudando em todos os momentos difíceis e também estando conosco, nos ajudando a trilhar a cada passo neste caminho aqui no mundo. Senhor Deus, também queremos te agradecer por enviar diariamente teu Santo Espírito para nos trazer o consolo, o perdão e principalmente regar cada vez mais essa semente da fé que foi posta em nossos corações e que ela cresça e que ela dê muitos frutos para a glória do teu nome. Ó Pai, queremos te pedir de forma especial
que continue cuidando de todos os nossos irmãos espalhados por este mundo, os abençoando, os protegendo e cuidando deles. Também pedimos que toque o coração daqueles que ainda não creem em Ti, para que, após ouvirem a Sua mensagem, o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um deles e eles possam se converter e se tornar Teus filhos, assim como nós também somos. Ó Pai, também queremos te pedir que continue protegendo e cuidando a todos aqueles que estão no combate a este vírus. Pedir também que mais e mais vacinas possam ser distribuídas ao Teu povo, que os governantes tenham sabedoria para que tudo ocorra sempre da forma mais pacífica possível e que as vacinas sejam entregues a cada estado, a cada cidade, a cada país, para que todos nós possamos ficar mais tranquilos por conta desse vírus. Pai, queremos pedir também que continue protegendo a Tua Santa Igreja Cristã, a Tua Igreja da qual Você ama tanto que entregou o Seu Filho para morrer por ela. Que o Senhor continue sempre a cuidar e principalmente a incentivar jovens a se tornarem pastores, ministros da Tua Santa Palavra, para que cada vez mais ela possa ser falada e administrada em muitos lugares por este mundo. Pai, também te pedimos que continue sempre a estar com cada um de nós, proteja a todos nós. Se estamos doentes, que o Senhor, se for a Tua santa vontade, nos cure. Se estamos de luto, que o Senhor nos dê o consolo que só Tu pode nos dar. Enfim, queremos te agradecer por ser este Pai tão bondoso e maravilhoso por cada um de nós. Oramos, pedimos e agradecemos tudo isso em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também gostaria de convidar nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço imensamente mais essa oportunidade de estar aí com você, levando esse momento cultico, esse momento de reflexão, de cântico e também de oração a cada um de vocês. Reitero sempre que, precisando de mim, podem entrar em contato comigo. Seja o que for, estarei sempre de ouvidos e braços abertos para receber a cada um de vocês. Continuarei sempre orando ao nosso Deus e Pai, que continue sempre protegendo, cuidando e preservando cada um de vocês aqui neste mundo. E que Ele estenda sempre a sua mão e os leve um a um, passo a passo, rumo à salvação eterna. Em nome dEle, por Ele e para Ele, seja sempre o nosso louvor, o nosso meditar, nossas orações. Amém.